Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje, mais uma vez, estamos com Guilhermina. Que o Senhor nos abençoe sempre. E com o tio Renatinho. Que o Senhor nos abençoe. Detalhe, eu falei na semana passada que o tio Renatinho é mais ligado à matemática do que à filosofia. É que o tio Renatinho é Renato Fernandes de Souza. Por que ele é tio Renatinho? Eu ia dizer isso, eu ia falar sobre isso. Por que ele é tio Renatinho? Ele sempre foi chamado pelas minhas filhas de tio Renatinho. Na evangelização lá atrás. Na evangelização infantil da casa espírita que frequento. No século passado. Elas já estão adultas, casadas, com família, tudo isso. Mas o tio Renatinho continua sendo o tio Renatinho. Exatamente, no coração. Por quê? Primeiro que elas são grandonas e ele não é tão alto assim. Começa por aí. Segundo, que eu me lembro que a minha filha, quando estava fazendo faculdade, tio Renatinho estava dando aula. Estava fazendo também? A segunda. Estava fazendo a segunda graduação? Então, ela se encontrou com ele nos corredores da universidade. No elevador. Aí, quando ele viu aquela mulher enorme, berrando, tio Renatinho! Ela olhou para baixo. Ou seja, gente, desculpa eu perder um tempinho aqui de vocês contando a história, mas é porque o tio Renatinho faz parte da família. Exato. Tá? É um companheiro de muitos anos e eu já citei muitas vezes tiradas ou citações dele, porque exatamente ele é uma pessoa que tem uma bagagem, não uma bagagem espiritual fora do comum, ele não é nenhum mentor espiritual, ele apenas tem uma experiência e tem muito a transmitir. Foi por isso que eu fiz questão de trazê-lo Luz na Penumbra. Então, considerando a sua bagagem, vou cobrar essa bagagem. Tá? Sabia. Não adianta, sobrou. Pergunta: hoje nós estamos estudando o início do tópico Desigualdade das Riquezas, contido no livro 3, capítulo 9, da Lei de Igualdade. Lembrando, nossos irmãos, que nós estamos utilizando a tradução de Evandro Noleto Bezerra, de 2007, que é exatamente a tradução do Sesc Centenário de O Livro dos Espíritos, tá? E nós utilizamos esse livro porque essa tradução, ela está dentro de uma linguagem mais compreensível para todos nós. Didaticamente, eu a considero melhor. Então, a pergunta 808, Kardec formula para os espíritos da seguinte maneira: a desigualdade das riquezas não tem sua origem
nas desigualdades das faculdades que faculta a uns mais meios de adquirir bens do que outros? Os espíritos são incisivos. Sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? Muito atual, né? Enfim, a gente está aí. Às vezes você tem seus pais, conseguem lá uma riqueza, né? E aí a gente pensa que, bom, por conta disso, eu herdei, então tá tudo certo. Não, né? Da forma como foi conquistada, e, enfim, e a gente vai vendo, né? Como é que a gente tem conduzido as coisas, como é que se tem criado riquezas. Com toda certeza, a quantidade de espíritos comprometidos nessa área vão ser muitos. E tem que ser levado em conta. Mas a gente sabe que também que através das reencarnações, essas coisas vão sendo recolocadas, né? Porque você não sabe se vem na mesma família, e às vezes quem foi prejudicado acaba reencarnando naquela família e tendo os seus meios que não foram muito bem conquistados de volta. Enfim, é bem isso aí. É assim que é coisa que funciona. Na pergunta 808A, Kardec formou uma segunda pergunta. Entretanto, a riqueza herdada não é fruto das más paixões. A pessoa herdou. Você começou a formular a resposta antes. E o que dizem os espíritos? Eles logo perguntam: que sabeis disso, né? Porque realmente você herdou, tá, mas e aí, como é que foi conquistada? A gente não costuma pensar muito nisso, né? E eles falam: busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre ela é pura. Os acordos que foram feitos, as negociações, como é que é isso? Sabes, porventura, se não resultou de uma expoliação ou de uma injustiça? E pegar a época dos senhores, né? E você vai ocupando, e aí as questões políticas também. A própria história da humanidade, né? Com toda certeza. Mesmo sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça de bens, ainda quando adquiridos corretamente, os desejos secretos de possuí-los o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Quando eu li essa questão, eu fiquei pensando: ai meu Deus, como é que é isso? Como é que a gente se posiciona? Às vezes você pensa assim: não, eu estou querendo uma riqueza assim, que ela venha mais rápida, mas não é por mal. Sim, temos que ter cuidado também com esses sentimentos. Isso me chamou a atenção, né? É isso que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Isso também assusta um pouco. Mas, enfim, aí é a justiça. É assim que as coisas funcionam. Então, será que eu fico pensando: vou levar vantagem nessa ou naquela situação? Não tem jeito. A coisa é justa. E sem querer ninguém castigar ninguém, né? Eu agora penso muito nisso. Eu procuro não usar mais as palavras castigo, né? Eu uso muito a questão de responsabilidade. Deus não castiga. Castiga, não tem como. Ele só enquadra. Quer dizer, a lei está aí. Não tem ninguém assim me punindo. Posso voltar? Eu queria fazer um comentáriozinho sobre 808, bem sutil, quando ele pergunta se a desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que faculta a uns mais meios de adquirir. Que faculdades? Tem que ver qual é a possibilidade que um e outro teve em termos de possibilidades de acesso a conhecimento, acesso à educação, acesso à instrução, acesso à possibilidade. Isso realmente pensa, porque sim e não. Aí fala da astúcia e do roubo. A desigualdade das riquezas não tem a origem na desigualdade das faculdades. Pergunta: de faculta a outro? Sim, dentro desse aspecto, porque se duas pessoas têm a mesma faculdade, a mesma possibilidade de acesso à educação, acesso à família, acesso à origem, acesso a afeto, aí sim é uma coisa justa. Cada um constrói aquilo a partir de si próprio, aquilo que ambos tiveram o acesso e a possibilidade de alcançar. Aí sim, aí passa a ser justo. Cada um faz aquilo de acordo com o próprio
comportamento e a própria necessidade. Agora, se houve uma desigualdade de faculdade de acesso, e aí a coisa complica. Aí vamos no 808A, quando ele foca na questão herança. E lá no finalzinho ele coloca nos desejos secretos de possuir bens. Aí a gente já discutiu isso aqui outro dia. Será que eu preciso do último celular? Se o meu celular está funcionando legal e eu preciso necessariamente do que saiu agora, será que eu preciso trocar de carro, botar o carro mais fantástico na rua, sendo que o que eu uso me serve perfeitamente? Será? É aquela coisa do priorizar. Será que a gente está priorizando as nossas necessidades ou a gente está priorizando aquele bichinho lá dentro? Desculpe, foi forte. E é interessante, Sim. né? Você está falando aí, isso é que a gente conquista na medida que vai evoluindo. O equilíbrio, priorizar. Coisas, né? Não nos esqueçamos que vamos todos nus adubar a terra, de uma maneira ou de outra, em algum momento. Questão do egoísmo ainda. O nosso corpo, aí é que está o ponto. Nem o nosso corpo nos pertence. Nós vamos adubar a terra geral. Nós vamos devolver para a terra aquilo que a terra pertence. Exato. Todo e o resto fica aí. Não agradecer, Agradecer a oportunidade. Aí, vou tecer um comentário do José Raul Teixeira. Que ele falando a respeito deste tópico mesmo, tá? Ele disse: até que ponto você tem os recursos materiais, até que ponto você é escravo deles. Sim. E aí eles o possuem. É uma reflexão muito profunda. Quem não consegue ficar sem o carro do ano, sem o equipamento de última geração, porque senão ele sofre. Exato. Quem não consegue ficar sem um bem material mais caro, para poder demonstrar para todo mundo que ele tem uma situação econômica espetacular, ele também é escravo desse bem material. É isso. E aí, para nós, o que vale? Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, a primeira metade do nosso programa de hoje foi do tio Renatinho. A segunda metade vai ser da vovó Guilhermina. Afinal de contas, né? A vovó Delemina. Vovó Delemina. Porque uma das nossas netas a chama de Delemina. Eu não consigo falar Guilhermina. Ou vovó Mina também. Vovó Mina, né? Agora já está mais curto. Então, a pergunta 809. Se uma fortuna foi mal adquirida inicialmente, os que a herdam mais tarde serão responsáveis por esse fato? Os espíritos são bem claros quando coloca que certamente eles não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. Sobretudo se eles ignoraram o fato. Isso é óbvio, ele não pode ser responsável pela ação de outra pessoa. Mas fica sabendo que muitas vezes a fortuna só vem ter às mãos de um homem para lhe dar a oportunidade de reparar uma injustiça. Feliz dele se o compreende. Se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, porque é quase sempre esse último que a provoca. Então vamos raciocinar. Se alguém recebeu uma herança que foi fruto de um ato errado, de um erro importante de alguém, e ele recebeu essa herança sem ter nada a ver com isso, não teve ação nenhuma que pudesse ajudar a corroborar esse fato. Agora, se chegou na mão dele, companheiro, é porque tem alguma coisa a ver com isso, do que ele vai fazer com essa fortuna. Ele pode não ter responsabilidade de ter tido o ato errado que contribuiu para que essa fortuna acontecesse, mas é responsabilidade dele fazer com que essa fortuna, essa herança, seja beneficiária para outrem. Esse que é o detalhe. A oportunidade de reparar uma injustiça.
Ele não foi responsável pela injustiça, mas ele tem a oportunidade de repará-la. Ah, mas eu não tenho nada com isso, o tempo que chegou na tua mão, companheiro. Porque se chegou na sua mão, aí você tem a ver. Porque se você perpetua, você passa a ser conivente. Se você decide mudar o rumo da coisa, aí sim, ele coloca aqui, feliz dele que compreender isso. Se o fizer em nome daquele que cometeu injustiça, às vezes um ente querido, que ele percebe, ele compreende que a origem daquela fortuna foi errada e ele decide reparar, que bom, ele está fazendo a parte dele e está ajudando o outro. A reparação ser levada em conta para ambos. E aí é importante isso, ele está fazendo a parte dele, da responsabilidade da utilização do bem, em nome, inclusive, daquele que cometeu o erro anteriormente. É uma oportunidade que ele tem. Se ele não foi responsável pela ilicitude X que deu origem àquela herança, mas compreende que não, poxa, eu não fiz, mas eu tenho que fazer alguma coisa com isso, tem que fazer alguma coisa de bom, tem que fazer alguma coisa de útil, em prol de outrem. Fazer florescer e não continuar perpetuando o erro, porque senão ele se faz como o anterior. E ele tem uma oportunidade brilhante nisso. Eu perguntaria uma coisa para o tio Renatinho. O que você acha desse período final que nos diz aqui? Se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, porque é quase sempre este último que a provoca. Por que aquele que cometeu injustiça para obter bens materiais venha provocar uma reparação da injustiça cometida através daquele que herdou seus bens? Isso pode começar até antes, né? Porque quando a gente está falando de herança, a gente está falando de filiação. Exato. Provavelmente, enquanto isso está se dando, o espírito que pretende reencarnar naquele meio já vem meio que imbuído desses sentimentos. A lei de afinidade, ela é incrível, né? E ele vem justamente para fazer assim, ó, vamos tentar melhorar essa situação, arrumar isso, porque nós nos envolvemos. Exatamente. Aí a pluralidade das existências é fundamental, né? Você vê a oportunidade de reacertar, diferente da unicidade, né? Que você acabou para você, estancou, não se faz mais nada. Então, muito, muito bom isso, né? É justiça divina aí. É interessante observar que essa questão aí de que, porque é quase sempre este último que a provoca, ou seja, o que cometeu injustiça ontem, está tentando, digamos assim, resgatar através da justiça aquilo que ele fez de errado. Tipo, alô, alô, caiu a ficha, me ajuda aí, tio. Agora que eu estou no mundo espiritual, eu quero tentar corrigir os erros que eu cometi. É interessante que Deus nos faculta a correção lá e cá. Todos os momentos. É interessante isso, não é? A gente para e reflete como a justiça e a misericórdia divina estão presentes a nosso favor sempre. E é uma coisa que o Renatinho colocou que é importantíssimo, é a responsabilidade. O que está hoje, que recebeu mole de graça, ele tem a grande oportunidade de mostrar a que veio. Porque ele não veio também por acaso. Então ele tem aquela responsabilidade de comprovar aquilo que ele se propôs a fazer. E não se deixar vencer pelos maus instintos. Essa é a prova. É a prova. E aí, encerrando nosso estudo, a gente vai à pergunta 810. Sem se afastar da legalidade, qualquer pessoa pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Quem assim procede será responsável, depois da morte, pelas disposições que haja tomado? E o que respondem os espíritos, Guilherme?
Isso aqui tem muito a ver com o sistema legal da época de Kardec, em que você fazia testamentos. As pessoas testavam. A legislação anterior, você tinha outras disponibilidades. Então, ele diz aqui, não se afastando da legalidade, você pode dispor. Eu posso, por exemplo, seria hoje, a lei permite que se eu não fizer se eu não tiver testamento, obviamente tudo aquilo que eu possuo fique para os meus herdeiros legítimos e tal. E eu posso testar também. Ainda em vida, eu posso deixar todos os meus bens para quem eu quiser, não necessariamente. E aí ele diz assim, quem assim procede será responsável depois da morte pelas disposições que tenha tomado. Toda ação possui seus frutos. Os frutos das boas ações são doces, os das outras são sempre amargos. Sempre. Ele ainda bota assim, sempre. Então, se eu disponibilizo os meus bens para alguém que eu sei que aqueles bens, em vez de trazer um benefício, vai piorar a situação dele, vai torná-lo vulnerável às suas más tendências, vai estimular uma ação ruim, com a possibilidade de ter uma condição financeira maior, e eu sei, eu conheço a criatura, então eu aproveito e estimulo isso, eu estou contribuindo para uma coisa ruim. Por outro lado, se eu disponibilizo meus bens em prol de uma coletividade que vai prometer frutos, que vai fazer fruto, vai ser benefício para outrem e que faça aquilo florescer em prol de um ou de mais pessoas, também é responsabilidade minha. E aí ele coloca, se for bons frutos, show. Se for maus frutos, serão amargos. Aí ele bota, sempre a responsabilidade é de quem faz. Também é um risco. Também é uma coisa séria. Porque aí você envolve afetividade, envolve responsabilidade, envolve culpa, porque, sim, eu amealhei muitos bens, mas não dei muito afeto para fulano, ou preciso resgatar alguma coisa e tento comprar aquilo que eu não fiz voluntariamente, mas isso pode ser fruto de problemas muito piores para aquele a quem eu acho que vou beneficiar comprando alguma coisa. Não é à toa que os espíritos dizem aqui que os frutos das boas ações são doces, os das outras são sempre amargos. Sempre. Sempre. E aí, Renatinho, o que você me diz a respeito disso? Então, esses são os conflitos psicológicos que, através das reencarnações, a gente vem amealhando. E nas escolhas. E também que é preciso que haja escolhas e a gente vai sempre colocando. O próprio Kardec faz a pergunta, né, de qual das provas é a mais difícil, a pobreza ou a riqueza. E a gente fala lá, percebe das dificuldades. A riqueza faz com que a gente tenha que aprender renúncia e abnegação. Por isso que são provas bem difíceis, né? Mas, enfim, é em função das nossas escolhas que nós criamos os nossos conflitos psicológicos. E aí Chico Xavier diz, né, os dramas humanos me ensinaram que sem Jesus nós não vamos conseguir vencer os conflitos psicológicos. Não é preciso. É isso. Então, cabe-nos fazer uma reflexão bem profunda a respeito disso que tanto Renatinho quanto Guilhermina expuseram, porque estamos aqui para compreender tudo aquilo que nos venha às mãos, materialmente falando, é material para usufruto. Nós somos usufrutuários. Aquilo que recebemos na vida material, vamos devolver à vida material. O que vamos levar para a vida espiritual é apenas o resultado das escolhas que tivermos feito durante esta existência. Reflitamos a respeito. Papai do céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora, para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo
Essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual cabe a nós estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui no seu capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, e já iniciamos o estudo das mensagens dos Espíritos amigos a respeito deste tema, que no fundo é a riqueza, trata-se da riqueza, e que é uma coisa realmente difícil de nós entendermos como lidar com ela aqui enquanto estamos na nossa caminhada. Para dar continuidade então a esse estudo, está conosco aqui, como sempre, a Marta Batista e na técnica o Pablo. Vou pedir então a Marta que retome o trabalho aqui conosco, já nesta parte aqui do emprego da riqueza, né? Que é uma mensagem de Cheverry de Bordeaux, 1861. Vamos lá, Martinha? Vamos lá. Muito bem, o emprego da riqueza, né? Esse capítulo é um capítulo que a gente realmente tem que estudar com muita parcimônia, né, Antônio? Porque ele trata de assuntos importantíssimos, né? Sobretudo para nós, a humanidade da Terra, que ainda temos uma profunda dificuldade, né? Porque para que você aprenda a fazer um bom emprego da riqueza, né, que é o tema de hoje, é necessário, fundamentalmente, a gente vai perceber isso ao longo da mensagem, que você tenha uma perspectiva totalmente espiritual. Essa que é a questão. Essa que é a nossa dificuldade. Porque a gente não se vê como um espírito, né, que está vivenciando de uma forma episódica momentos de experiência no corpo terrestre. A gente não se vê, entendeu? A gente se vê ao contrário, né? Que estamos vivendo uma vida na Terra e que, eventualmente, voltamos à vida espiritual. E isso muda tudo. Ah, não, mas que bobagem, um jogo de palavras. Não, não é um jogo de palavras. Muda tudo. Por quê? É aquilo que eu e Antônio gostamos demais de falar acerca do ponto de vista, né? O ponto de vista que nós estamos determinando para a nossa atual existência. Se esse ponto de vista for mais espiritual do que material, maravilha. Com certeza você está indo na estrada correta e vai ter êxito, né? Evidente que não vai ser aquele êxito de nota 10, porque nós estamos no segundo degrau da escalada evolutiva. Mas vai ser um êxito, né, com uma média, uma nota de média. Mas a questão é que nós, né, temos uma perspectiva, um ponto de vista material. E esse ponto de vista faz com que a gente veja nas questões materiais, todas elas, algo imprescindível, algo definitivo, né? Que se a gente não possuir agora, meu Deus, como é que vai ser isso? É um ponto de vista material. Ao passo que quando você olha as dificuldades, as adversidades, as vicissitudes da vida do ponto de vista espiritual, ou seja, do mais alto, você entende que aquilo ali é um fragmento. Aquilo ali é algo que se passa num piscar de olhos
e que não é determinante para a tua felicidade. Mas a gente acha que ela é determinante para minha felicidade. Olha, tá vendo? Eu não consigo, eu não tenho essas coisas que a grande maioria tem e que eu gostaria de ter. E aí você acha que você é infeliz, que nada está dando certo e que você não consegue ter uma certa harmonia e um equilíbrio sem tudo isso. Esse é um engano. É um grande engano e que nós vamos tentar, através dessa mensagem, o Emprego da Riqueza, do Espírito Cheverry, vamos tentar ver se conseguimos mudar esse nosso ponto de vista. Ele começa assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Quer dizer, ele remonta ao tema do capítulo e diz assim: olha, não podeis, não se esqueçam disso. Guardai bem isso, vós que sois dominados pelo amor ao ouro. Vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles poderiam vos elevar acima dos outros homens e vos dar os prazeres das paixões. Quer dizer, ele não está dizendo que isso é uma realidade. Ele está dizendo aqueles que veem no ouro, né, no amor pelo ouro, um domínio, uma escravidão. Então, ele está dizendo que, nesse caso, você sendo escravizado aos bens materiais, tendo amor pelo ouro, você vai achar que você poderia estar acima dos homens com esse poder material e que só ele, esse poder material, vai te conferir felicidade e os prazeres das paixões. Então, ele está dizendo, ao contrário, que ele nos conclama a não servirmos a Deus e a Mamon. Ele diz que é impossível. Nós sabemos que o capítulo começa dizendo isso, que é impossível servir a Deus e a Mamon. Então, não confundam com aquela ideia de que, mas eu estou encarnado ou reencarnado e eu não posso usufruir. Não, não é isso. Claro que você pode usufruir e deve, se é dado a você a condição de ter bens materiais de forma a ser confortável, né, para você ter uma vida mais confortável, claro que você pode usufruir. A questão é você não servir a Deus e a Mamon, é você não estar escravizado aos bens da terra. Por quê? Porque eles são efêmeros, eles são passageiros. A única coisa de definitivo são os bens espirituais, os bens morais. Então, esses sim, você pode ter amor por eles. Então, ele segue: não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, tratai de vos libertar dessa dependência que vos domina. Porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste dos bens que te confiei, mordomo infiel? Essa poderosa fonte de boas obras, tu a empregaste apenas para a tua satisfação pessoal. Então, é o que acontece com a gente. Esse é o retrato fiel da humanidade terrestre, né? Só depois que a gente entra em contato com as informações da doutrina espírita é que a gente começa a vislumbrar que existe uma possibilidade diferente. Mas é vislumbrar, não é entender e absorver e colocar em prática. É só um vislumbre. Então, essas mensagens, o Evangelho segundo o Espiritismo e toda a codificação, esse é o objetivo da codificação, é nos ensinar a mudar esse ponto de vista e a parar de só vislumbrar para começar a entender e colocar em prática. Então, ele avisa: se sentis, portanto, a vossa alma dominada pelas cobiças da carne ou da matéria, tratai de vos libertar dessa dependência. Olha, ele trata esse amor ao ouro, é uma coisa tão doentia que nós temos, porque se a gente raciocinar, por que nós vamos ficar, né, obcecados e dependentes de uma coisa que é temporária, né? Você vai querer utilizar o teu casaco, aquele casaco pesado de lã com uma gola de pele que você usou quando você fez uma viagem à Europa?
Você vai querer usá-lo o tempo todo, o ano inteiro? Não pode usar o ano inteiro, porque você tem a primavera, que é mais fresquinho, depois você tem o inverno, tudo bem, aí você usa. Mas e quando chegar o verão, como é que você vai fazer? Você não vai poder usar esse casaco pesado. Então é o que ele diz, não fique dependente de algo que é efêmero, que é passageiro, que não tem uma realidade. Até porque a gente, a partir desse capítulo, descobriu que só é nosso, só é propriedade nossa, aquilo que nós podemos levar para o mundo espiritual. E nada do que é material a gente pode levar. Então, não tem realidade. Não é uma realidade. Então, por que vamos ficar dependentes? Quem conhece o problema das drogas, né? E até mesmo as drogas consideradas lícitas, como o cigarro, por exemplo, né? A pessoa diz, mas eu tenho maior prazer quando eu fumo, é uma delícia, é uma coisa maravilhosa. Quanto tempo leva aquele prazer? A efemeridade daquele prazer já demonstra que aquilo ali não é real. E depois ainda vem a reboque milhares de doenças, né? Doenças terríveis que o teu corpo vai adquirindo por causa daquela dependência, por causa daquele vício. Então, quando ele trata essa questão com o termo dependência, ele já está dizendo, olha, gente, boa coisa não há de virar dessa dependência. A gente já está vendo. Então, ele diz, se livra disso, abandona, tratai de vos libertar disso aí. Muito bem. E ele diz, essa poderosa fonte de obras, de boas obras, tu a empregaste apenas para a tua satisfação pessoal. O que ele está falando? A riqueza é uma fonte de boas obras. Por quê? Com a riqueza, quem está na prova da riqueza e entende, tem um ponto de vista mais elevado, ou seja, mais espiritual, mais moral, ele sabe que aquela riqueza pode sim te dar algum conforto, não resta dúvida, mas ela, acima de tudo, vem para que você diminua o sofrimento na humanidade terrestre, da humanidade terrestre, e que você, então, possa melhorar as condições da sociedade em que nós vivemos. Então, é para isso que a riqueza existe. Agora, você pode ter uma boa casa porque você tem bastante dinheiro? Pode, claro. Você pode ter um certo conforto e até mesmo, de vez em quando, viajar? Claro. Mas nunca se esquecendo que o objetivo maior, essa é a inversão do ponto de vista. A gente quer se divertir o tempo todo, curtir o tempo todo, e o que sobra, se sobrar, a gente ainda diz assim, se sobrar, a gente ajuda o próximo. Não é nada disso. O dinheiro veio para ajudar o próximo, para nós libertarmos a sociedade humana do sofrimento terrível, da injustiça, né? Da desigualdade, e produzir uma sociedade mais justa, com trabalho. Então, que a gente lembre disso, é fácil. Boas obras. As riquezas são fonte de boas obras. Não é difícil de lembrar. Qual é, então, a melhor utilização que se pode dar à fortuna? Procurai a solução desse problema nestas palavras. Olha, aqui é um ponto importantíssimo que ele toca. Amai-vos uns aos outros. Nela está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que está decidido à prática do amor ao próximo já tem sua linha de conduta inteiramente traçada. Porquanto é na caridade que se encontra a utilização que agrada a Deus. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura o infeliz e o socorre sem humilhá-lo. Rico, dá do teu supérfluo. Faze ainda mais, dá um pouco do que te é necessário, porque ainda sentes necessidade do supérfluo, mas dá com sabedoria. Então, o que ele coloca? Que essa é a verdadeira e grande utilização que Deus conferiu às riquezas. E que nós,
possamos aprender com esses ensinamentos e começarmos a iniciar uma mudança radical, embora lenta, né? Mas ela tem que ser radical, de ponto de vista. Então, ao invés de você pegar o teu dinheiro e do que sobrar de todos os supérfluos que você utiliza para você, né? Até você ficar sufocado de tanto supérfluo, aí o que sobrar você vai e distribui? Não, é ao contrário. É para você pegar essa riqueza e começar a distribuí-la com a caridade, mas não uma caridade, como ele diz aqui, fria e egoísta, que é o que a gente vê graçar no planeta, né? Caridade fria e egoísta, pessoas que até ajudam aos seus familiares, mas humilha, né? Dá de uma forma, cobrando atitudes, cobrando posturas emocionais, enfim, não dessa forma fria e egoísta. É para você dar de uma forma amorosa. E dá, como ele diz aqui, mesmo sabendo que você poderia dar muito, fazer muita caridade, eles ainda colocam aqui um ponto de piedade, né, um toque de piedade, e diz, sabendo que vocês não conseguem viver sem o supérfluo, mas dá ao menos do teu supérfluo com amor, porque aí já é um passo que você está dando. Até que vai chegar um momento, se você começar a se treinar, que você vai passar a dar daquilo que realmente até te faz falta. E fica bem claro aqui no finalzinho, né, desse parágrafo, que ele nos dá a entender que nós podemos dar, até mesmo quando a gente diz que está dando do supérfluo, na verdade você está dando daquilo que você tem demais, daquilo que é teu e tem muito. Então, que a gente comece a refletir sobre isso. E ele segue, não rejeites aquele que se lamenta com medo de que possa ser enganado. Ora, então, que você para fazer a caridade não pode ficar com desconfiança. E é o que acontece com a gente. A gente vê uma pessoa que se aproxima pedindo alguma coisa e a gente começa a fazer um julgamento da pessoa, né? Esse julgamento digamos assim, é o preâmbulo para que você chegue a uma conclusão que você quer chegar para não fazer a caridade, que é, mas será que realmente ele está precisando? Você começa, não sei, esse cara eu acho que está enganando, eu acho que ele podia, eu acho que ele tem saúde, eu acho que ele está aí, né, de onda, vindo me pedir dinheiro, quando ele na verdade poderia estar trabalhando e... Não, eu não sei não. E você vai amadurecendo a ideia até que no final você chega à conclusão, não, eu não vou dar nada para essa pessoa, porque essa pessoa quer me enganar. É isso que você queria chegar nesse ponto. E aí, o que acontece? Ele diz, não seja desconfiado, ajude. Até tem uma citação de um espírito, deixa eu ver se eu localizo aqui, que ele fala, né? Alivia primeiro, em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição não serão mais eficazes do que a tua esmola. Quer dizer, é interessante, ele não coloca em momento nenhum a possibilidade de você não fazer nenhuma caridade. Ele diz assim, você pode fazer todas as caridades, mas alivia primeiro. Quer dizer, não tem nada que desconfiar da pessoa. Até porque, se aquela pessoa estiver te enganando, quem vai se resolver com Deus é ela. Não é você. É ela que vai ter que se resolver posteriormente. Então, que a gente pense sempre, lembre dessa frase. Alivia primeiro, não precisa nem seguir. Alivia primeiro. Então, em princípio, né, você está vendo que a pessoa está necessitada e cruzou o teu caminho, porque veja bem, todos os que cruzam o nosso caminho não vêm por um acaso. Então, essa é uma dica também, né? Puxa vida, chegou para mim. Então, é Deus me pedindo para que eu dê o testemunho. Qual o testemunho que eu vou dar? De egoísmo? De desconfiança? Ou testemunho do amor ao próximo, do amai-vos uns aos outros, da caridade?
né? Então, é bom a gente ir fechando com pequenas expressões para que a gente lembre, na hora H, a gente se lembre, né? Então, alivia primeiro. E ele diz, com medo de que possa ser enganado, mas vai à origem do mal e auxilia primeiro. Muito bem. Depois informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo não serão mais eficazes do que a tua esmola. Quer dizer, você tem N coisas para oferecer a essa pessoa. E às vezes a gente quer entregar logo uma nota, um dinheiro, e se ver livre, né? E a gente usa o sinal como desculpa. O sinal vai abrir. Mas a gente já está preocupado com o sinal e o sinal acabou de ficar vermelho. E quando você está com desejo de ajudar, com certeza, Deus vai te conceder um tempo para que você faça aquilo que será necessário para auxiliar aquela pessoa. Até porque não é nem tanto pelo que você vai oferecer àquela pessoa, e sim pelo fato de oferecer para que ela volte a acreditar na humanidade. Para que ela diga assim, não, peraí, vale a pena acreditar. O mundo tem jeito. Porque quem está naquela situação de privação absoluta, né, numa prova como essa, dificílima, evidente que ele tem horas que ele se questiona. Acho que não vale a pena, não. Sabe, eu acho que a humanidade não tem jeito, são egoístas, são desumanos, mas se você tem uma atitude, mesmo até que não dê tempo pelo sinal, mas o gesto, né, aquele ímpeto, aquelas vibrações foram de amor, com certeza a pessoa vai sair com uma boa impressão, achando, a partir daquele momento, que tem jeito sim. E ele segue, espalhe à tua volta com a abastança, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca as tuas riquezas sobre uma base que não te faltará, jamais, e que te trará grandes interesses, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Difunde ao teu redor os tesouros da instrução. Distribui entre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Cheverry, mensagem chegada em Bordeaux, 1861. Então, companheiros, com certeza, nós temos como mudar esse ponto de vista. Só depende de nós estudarmos recorrentemente e lembrarmos dessas pequenas expressões que eles nos deixam, né, como dicas para que a gente consiga fazer essa transformação. E como ele diz aqui, se nós distribuirmos, querermos distribuir os tesouros do amor, da instrução, do conhecimento, eles vão frutificar. E até mesmo aquele sinal de segundos que nós temos, né, o sinal vermelho, que é quando eles aparecem para nós, de um modo geral, aqueles segundos vão se transformar em minutos, porque Deus assim concederá para que você, como está num gesto, né, de desejo de fazer o bem ao próximo, ele vai te ajudar sem dúvida. E aquele que ali estará sendo um instrumento para a tua grande melhoria, como ele diz aqui, para que você faça as boas obras. Não é isso, Antônio? Esse é vamos dizer assim, é uma dificuldade que todos temos, né? Porque nós, nesse ambiente aqui, terreno, em que estamos, sei lá, quantos milhares de anos aqui, encarnando, desencarnando, e convivendo com tudo isso, é lógico que nós vamos ficar muito apegados, arraigados às riquezas, né? Ao conforto. É muito difícil, como você falou logo no começo, a gente inverter a situação, a gente olhar por um outro ponto de vista, de um outro ângulo, de uma outra posição, e colocar as riquezas, os tesouros do reino dos céus à frente de tudo. Muito bem, mas o Pablo está dizendo que o nosso tempo... Nosso tempo voa o tempo, impressionante. Mas estamos aí, gente. Reflitam, pensem bem nessas palavras e vamos dar continuidade. No próximo programa, se Deus quiser, estaremos aqui para voltar a esse estudo. Por hora ficamos por aqui. Muita paz a todos. Muita paz.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.